Missionário Ripari, por gentileza, nós temos esse amigo aí de longa data e todo ano ele dá uma passadinha aqui, compartilha uma palavra conosco, direto de Campinas. Vamos aplaudir Jesus pela vida do missionário Ripari. A Bíblia fala sobre o tanque de Betesda, conhecido também como Casa de Misericórdia. Esse tanque existe até hoje, fica em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas. O pastor acho que já deve ter tido oportunidade de visitar. A pessoa não pode tocar na água, que ela é lacrada com vidro e fica subterrâneo, né? Perfeito? Ok. É interessante que na época onde a glória de Deus se manifestava nesse poço, reunia uma grande multidão ali em volta desse poço, pessoas doentes, inválidas, cegas, mancas, paralíticas, com um objetivo. Eles queriam ser curados. E Deus usava do seguinte processo: ele mandava um anjo agitar a água era agitada, e o primeiro que entrasse no poço, ele era curado. Se entrasse o segundo, o terceiro, ou o segundo entrasse porque não viu o primeiro entrando, ele não era curado, é só o primeiro. Então você imagina pessoas que tinham uma certa dificuldade, como paralisia e outros tipos de dificuldade, para chegar até no poço, e muitas vezes ele não conseguia. Foi o que aconteceu com um homem, você vai entender, a gente vai ler daqui a pouco, um homem que estava 38 anos enfermo. Às vezes a gente lê o texto, 38 anos, mas 38 anos, trazendo para a nossa realidade no Brasil, que a média de vida do brasileiro subiu de 76,8 para 77. Esse homem passou metade da vida dele enfermo. Só que a história desse homem mudou, como a tua mudou também, quando ele teve um encontro com Jesus. E você está tendo um encontro com Jesus aqui hoje. Não porque é igreja, você pode ter um encontro com Jesus na sua casa, tomando banho, comendo, trabalhando, dirigindo. E esse homem estava na expectativa de poder entrar nesse poço. Veja, o poder não estava no poço e nem na água. O poder estava em Deus. Porque nós servimos um Deus, Jeová Rafá, aquele que cura. E qual é a visão que Deus me deu desse texto e que eu cheguei a esse texto através de um vídeo que eu assisti? A cena de Jesus chegando nesse poço, e a hora que ele viu aquele homem enfermo, sabedor de todas as coisas, ele sabia do sofrimento daquele homem, como sabe do seu sofrimento aqui, nesse lugar, agora. Você não precisa falar para o pastor, não precisa falar para ninguém, você não precisa nem abrir a boca, Deus sabe todas as coisas. Jesus focou aquele homem e foi direto nele. O que me traz alegria, irmão, de falar para você dessa mensagem, que pode ser a minha última mensagem, eu não sei qual é o propósito de Deus. Se você se organizar e a igreja toda fizer aqui um levantamento e umas 80 pessoas resolver fazer uma viagem para Israel, ir junto com o pastor, ou numa data diferente, não no momento agora, mas num momento propício fazer essa viagem, e ir com o objetivo de entrar naquele tanque. Uma que você não vai conseguir entrar, mas se eu chegar até lá, Deus vai me curar. Olha, naquela época o poder de Deus estava, e através da manifestação de Deus a água agitava. Você consegue entender isso ou não? Consegue entender ou não?
Então eu garanto para você que você não precisa gastar esse dinheiro para ir com essa finalidade. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para Israel, mas é só colocar a mão no muro de Jerusalém e agradecer a Deus pelos 25 anos de ministério. É só isso, e voltar. Não tem essa preocupação nenhuma em lugar nenhum mais, era só ir lá. Tanto é que enquanto eu não consigo ir, eu mandei fazer uma réplica do muro de Jerusalém através de um adesivo no meu quarto de oração. Então eu tenho na parede um muro falsificado. É genérico. Aleluia. Quanto você vai gastar, irmão? Vai ficar uns 16 mil a viagem e tal. Eu consegui mais barato por 15, vou viajar, quero ir lá no poço. Mas lá no poço não tem mais a manifestação de Deus. Deus manifesta de tempo em tempo, de formas diferentes. Mas por que, missionário? Eu quero ir no poço. Você não precisa ir lá. Você está no poço. A equipe de louvor chegou com 1 hora de antecedência do culto, se prepararam, e eu fiquei vendo o resultado enquanto estavam louvando a Deus. Pessoas chorando, pessoas se prostrando, vi pessoas aqui no chão, enquanto o Senhor estava sendo glorificado. E o que eu consegui ver? As águas se mexendo. Então você não precisa viajar, pode ir para outros fins. Eu vou lá para comer tâmara, não tem problema. Lá é mais barato, lá tem tâmara no chão. Aqui custa 100 gramas, quase 30 reais. Mas você pode ir lá para isso, pode ir lá, quem sabe, comprar um boné, que nenhum amigo meu trouxe, escrito Jerusalém, Israel, tudo bem e tal. Mas ir no poço você não precisa. É a mesma coisa um amigo meu, quando eu era adolescente, a gente estava pulando na água do mar, parecia dois tontos, que nunca tinha visto água, e pulava a onda, e caía na água, engolia mais água do que pulava, e ele virou para mim e falou, não vejo a hora de chegar em casa para tomar um banho. Por que ele vai tomar banho se ele já estava tomando banho? Por que você quer ir no poço se você já está nele? Eu creio. Não desista. Desistir é coisa para fracassado. Você não é fracassado. Deus não te deu um espírito de covardia.